antropólogo, historiador, fez até o 5º ano de Direito, estudou Introdução à Ciência Política, Negociação na Universidade de Nova York e Teoria da Comunicação. Professor, escritor e palestrante, professor Marins. Muito obrigada. Te agradeço, obrigada. Sandra, prazerão estar aqui com você. Olha, o senhor foi o primeiro palestrante que eu assisti na minha vida, quando eu trabalhava no Estadão. Tá vendo? Isso foi em 1994. Olha. E aí, eu queria saber, o senhor faz palestra há quantos anos já? Olha, deixa eu contar, você tem uma tese lá de mestrado na Federal de São Carlos, de uma moça sobre professores e tudo, e ela descobriu que a primeira palestra pública minha foi em junho de 1969, em São Manuel. E tinha até, filha, um negócio no poste, convidando. Eu tinha o quê? 19 anos, eu tinha voltado dos Estados Unidos, e lá tem um seminário, tinha uma escola, um seminário daqueles padres Consolata. Muito bonito, não sei se tem mais, em São Manuel. E eles me pediram para falar para os jovens. Era um jovem falando para os jovens sobre que devia estudar, que devia para poder viajar, para poder aprender. E eu fui, e foi o maior sucesso, sabe? Porque é uma cidade pequena, né? São Manuel, reuniu todo mundo, foi uma farra. Então foi em junho de 69, vê se tem cabimento. Que legal, que legal. Assim, mas uma coisa mais profissional, assim, o senhor pode falar que há quantos anos o senhor está fazendo? Assim, olha, eu não sei contar os anos, né? Mas eu, quando voltei da Austrália, que eu fiz lá a pós-graduação, eu fui direto a ser professor da Federal de São Carlos, né? E eu voltei direto para lá. E lá tinha muitos alunos da região e do Brasil todo, né? E principalmente ali, da Gurgel, que era em Rio Claro, da Volkswagen Motores, que era lá mesmo em São Carlos, né? E daí eles começaram a me convidar para falar, porque os alunos falavam, o senhor não fala lá na empresa? Meu pai é diretor, meu pai é dono. Lá. E ali naquela região, Araras, Pirassununga, Descalvado, aquela região ali, né? E assim é que começou. Eu ia, né? A gente ganhava boné, né? Ganhava litro de vinho, né? Né? Então, era como professor da Federal. Dinheiro mesmo não ganhava. Nunca, né? Não tinha, nem pensava nisso. Dava, né? A gente ia Eu era tempo integral e dedicação exclusiva na Federal, chamava RETID, né? Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva. E tinha também um projeto lá, Sandra, chamado Projeto CRUTAC, que é Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária, que a Federal fazia junto com o PNUD, junto com a OIT, naquela região, em cidades pequenas da região. E aí também começa, né? Tinha muito ali Matão, Araraquara, e a gente começou Um vai falando para o outro, né? Começa a fazer palestra na Lupo, começa a fazer palestras mas contando muito mais da antropologia, né? Do ser humano, como é que o ser humano funciona, né? Eu já tinha dado aula como professor assistente de antropologia filosófica, né, nos cursos de filosofia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Então, também usava um pouco disso, né? Então, sempre foi assim, quer dizer, começou como professor, né, dando aula mesmo, e daí começa as pessoas a convidarem e perguntarem quanto custa. Daí acende uma luz, fala, acho que eu posso cobrar, então, né? E daí começa, né? Até que eu vim de São Carlos para São Paulo, né? Eu fui secretário, né, de Educação, Saúde, Planejamento, né, do município de Sorocaba,
E daí foi assim, foi sempre dando aula, e até que em 1976 eu criei aquela empresa, né, de consultoria e antropologia corporativa, que pegou o nome Antropos em 84. Né? Foi a primeira empresa mundial de usar a metodologia da antropologia para estudar a empresa. Mas isso foi tudo na... Isso eu achei muito legal. Isso aí vai ser uma das Foi só perguntas consequência, que eu né? quero que eu vou querer saber. Antes da pandemia, qual era o tema mais solicitado que o senhor falava antes da Sandra, pandemia? eu vou dizer para você a coisa mais gozada do mundo, eu acho, né? Porque como eu tenho aquela mensagem motivação e sucesso, olha, eu vou escrever agora, dia 8 de novembro, a mensagem número 1500, sem falhar nenhuma semana, 28 anos. Porque começou na TV. O senhor tem um programa que chama isso, não é Não, isso? Motivação e começou Sucesso. o Motivação e Sucesso, começou nas mensagens. Porque deixa eu contar para você como é que foi isso. Né? Começou assim, os clientes nossos de consultoria, eu sempre falei para eles fazerem uma reunião segunda-feira de manhã, com todo mundo para alinhar o foco, porque eu sempre fui meio tarado em foco, né? Eu falo, então, Sim. segunda-feira faz uma reunião de no máximo 1 hora, toda segunda-feira, para falar, olha, gente, então vamos lá, o foco dessa semana é isto, 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 isto. Eu falei, nunca faço na sexta, porque o fim de semana no Brasil, né? Porque você sabe que o brasileiro, um fim de semana de um brasileiro, vale por 1 ano de fim de semana de um alemão, de um inglês. O que um brasileiro é capaz de pecar num fim de semana, até Deus duvida, porque é muita festa, né? No sábado, na sexta-feira já cai numa balada, sábado balada, é churrasco, ainda na segunda-feira, quando ele volta para o escritório, Sandra, você tem que falar para ele, seu nome é João. Ele não lembra nem o nome dele. Quer dizer, tudo da semana passada zerou, né? Quando ele tira férias, pode ver, você tem que chamar, falar assim, olha, nós estamos aqui em São Paulo, a cidade, repita, São Paulo. Essa empresa faz isso, porque ele não sabe nada. Bom, então, eu falava, faz na segunda-feira de manhã. E daí, os clientes da empresária falavam assim, mas professor, como que eu vou falar? Eu vou falar o quê? Toda segunda? O que eu começo a reunião? Então, eu comecei a escrever uma folhinha em fevereiro de 92, uma folhinha para ele ler antes, falar, olha, gente, recebi aqui de um amigo uma folhinha, e era de graça, né? Era para os clientes. Eu vou ler para vocês, você esquenta a reunião e começa, né, o assunto. Bom, daí o que aconteceu? Um começou a passar para outro, passar para outro, passar para outro. Hoje nós temos assim milhares de assinantes, nós temos assinante desde 92, para você ter uma ideia, né? E eu escrevo, nunca falhou nenhuma semana, já tem aqueles livrões enormes, né, das mensagens todas, e então, foi assim que começou. E o nome era Fax, Motivação e Sucesso. Então, esse era o nome. Né? E a gente mandava por fax. Daí veio e-mail, virou só Motivação e Sucesso. Daí o programa de televisão, que faz o que 20, lá vai pedrada, na Rede Vida, porque a primeira vez na televisão foi lá com Otávio Mesquita, não sei se você lembra, naquele perfil, sim. Que era aquele programa louco dele, né? Fazia almoço de negócios, depois foi na Band, foi na Globo News, com a Tamara Lefton, no Conta Corrente. Até o Valdez parece que entrou aí, o Valdez também fazia no Conta Corrente lá. Entrou. Isso, exatamente, era o Valdez e eu. E daí ficou na Rede Vida. E o nome foi Motivação e Sucesso. Então, respondendo à sua pergunta, todo mundo quer uma palestra de motivação. Daí, eu já nem esquento a cabeça. Daí eu falo, ótimo, então vamos fazer um brinco de liderança, não faz... Mas eles acham que a palavra motivação ela é mágica. Ela serve para tudo, entendeu? Então, é isso que acontece. Quer dizer,
Eles chamam que é motivação, mas e por isso que a gente fala, é motivação para venda, para liderança, motivação para, sei lá, o que for, execução. Sim. Professor, a gente combina, planeja, as coisas não acontecem. Então, na verdade, é sobre execução. Mas eles querem falar, palestra motivacional com o professor Marinho e tal, e eu não esquento mais. Teve um tempo que eu começava a brigar falando a gente, mas não é motivação, né? Isso é venda, isso é liderança, isso é. Mas daí eu já desencanei, não adianta, eles querem o guarda-chuva é liderança, é motivação. Motivação. E agora, na pandemia, eu vi vários vídeos do senhor falando sobre essa pandemia, aconselhando e tal. O senhor está fazendo alguma palestra específica? Me conta um pouco como está esse momento da pandemia. Então, deixa eu contar para você o que tem acontecido agora. São várias frentes, né? Uma delas é que eu tenho sido muito acionado por fundos de investimento, fundos de pensão e empresas do exterior, né? Querendo entender o momento brasileiro, principalmente de investidores, né? Bancos de investimento na Inglaterra. Então, quase toda semana tem uma live grande, e é muito gozado, porque a gente faz uma live sobre, né, os desafios do Brasil, né, a realidade e perspectivas da economia. Por que eles querem um antropólogo, Sandra? Porque a parte de econometria, eles sabem, né? Imagina, esses caras são de banco, eles sabem tudo, sabem mais do que a gente. Eles querem entender o país, né? Eles querem entender mais como é que se faz negócio no Brasil, quais são as dificuldades, etc. Então, eu faço uma apresentação sobre o Brasil e as oportunidades pós-pandemia, que são os investimentos em infraestrutura. Agora, por exemplo, com o marco regulatório do saneamento, que são os investimentos na área de saneamento. Nós vamos receber, Sandra, só para você ter uma ideia, né? Eu sei que tem gente que não vai acreditar, mas nós vamos receber um trilhão de reais em investimento. Uns 700 e 800 milhões em saneamento e uns 300, 400 milhões em infraestrutura, que é rodovia, ferrovia, principalmente ferrovia, hidrovia, portos, aeroportos. E olha, o interesse é enorme, porque nós, Sandra, não o brasileiro eu acho muito bonito, né? Porque a gente se compara com a Inglaterra, Estados Unidos, Europa, mas esses investidores nos comparam com Tailândia, Filipinas, Indonésia, Vietnã, não é verdade? Quer dizer, e comparando com esses países, Malásia, por exemplo, né, a gente tem vantagens comparativas muito grandes, né? Só para você ter uma ideia, mesmo comparando com a Índia, né, a Índia tem 1.652 dialetos, 325 idiomas, 25 idiomas oficiais, né? No Brasil tem esse tamanho todo, né, 8 milhões, um idioma só, a diferença é mexerica e bergamota, né, mandioca e aipim. Então é muito pouco. Você veja, a China tem 56 etnias reconhecidas com língua própria. Sabe que o mandarim é uma língua artificial, né? Uma língua para poder se comunicar. Ela não é idioma de ninguém, né? Então o Brasil tem vantagens, né? 17 mil quilômetros de fronteira sem nenhum problema de fronteira. Isso é uma coisa única. Né? Nenhum problema de fronteira. Você veja, a Argentina tem com o Chile, Peru com o Equador, nós não temos. Né? 8 mil quilômetros de praia, 48 portos ativos, enfim, o nosso agronegócio bombando. E como eu moro numa fazenda, né? Eu sou produtor rural, se você quiser ver aqui, ó, vou até mostrar para o povo aí. Olha onde é o meu escritório aqui, olhando para... Ai, que né, gostoso! para os cavalos aqui, tudo. Então, Que gostoso! Então, a gente entende, a gente cria novilha precoce, a gente tem a Universidade do Cavalo. Então, como eu sou produtor rural, a gente entende muito disso, né? Então, esse é outro ramo que é muito forte. E a outra coisa é o seguinte, o que vai acontecer depois da pandemia? Né? Então, está essa discussão agora mundial, né? Volta ou não volta para o escritório? Né? E é uma discussão mundial mesmo.
né? Quais são as tendências, o que é que vai acontecer. Então, muito na área imobiliária, por exemplo, quais são as tendências, na educação, né? Nós temos uma fundação nossa, né? A fundação trabalha muito. Eu quero que o senhor fale sobre a Então, fundação também. tudo isso. Quer dizer, então, ontem, por exemplo, ontem, né? Acho que foi ontem, ou anteontem, né? Nós fizemos uma reunião, já várias, né? Com a Intermédica, né? Aquela grupo com toda a liderança das 2 às 5h40 ao vivo, né? Perguntando e discutindo o que vai acontecer, o que é que fica, o que é que não fica. Né? Então, e assim é A todo dia. fundação, que leva o seu nome, né? Que é a LANFI, Fundação Luiz Almeida Marins Filho, tem 20 anos já, não tem? 21 anos. 21 anos. E ela é voltada só ao conhecimento de crianças. E a criança, como a criança mexer no computador, eu fiquei, olha, juro, eu fiquei arrepiada a hora que eu vi. Olha, para você ter uma ideia. ideia. Eu não sabia que tinha essa fundação. Parabéns. Olha, 20 amigos meus, né? Quando eu fiz 50 anos, me deram de presente de aniversário uma fundação com meu nome, né? O Ministério Público, porque é fundação, né? Com a curadoria das fundações, não é uma ONG, não é como a gente chama um instituto, né? É fundação mesmo. O Ministério Público controla o CLIPS, né? Controla, bom. O Ministério Público falou: vocês têm certeza que vão dar esse presente de grego para ele? Né? Porque isso é um horror. Né? Todo mundo que monta uma fundação acaba desistindo e virando instituto, né? Essa coisa. Bom, mas e o que a gente fez no começo? Né? A gente pegou todas as escolas rurais, né, daqui da região, 38, se não me engano, 34, 32, não sei, e colocou computadores nessas escolas de clientes nossos que iam fazer o upgrade dos seus equipamentos. A gente, tudo voluntário, né? São 20 professores que me deram de presente que fazem parte do conselho, até hoje. E a fundação não tem dinheiro nenhum. Para você ter uma ideia, ela não eu pode imagino que dá trabalho. Ela não... Mas olha que bacana isso que o senhor fez. Ela não pode receber dinheiro de nenhum governo, nem federal, nem estadual, nem municipal, nem verba de deputado, nada, nada, nada. E então, o saldo hoje deve ser o quê? 8 mil, 5 mil, 3 mil, é assim que é, porque as pessoas doam para a fundação, né? E então, depois que a gente botou computadores em todas as escolas, porque aí, Sandra, olha o que nós descobrimos, olha só. No estado de São Paulo, de 1ª a 4ª série, vou falar termos antigos lá, as escolas eram rurais separadas. De 5ª a 8ª, essas escolas se reuniam em escolas maiores. E aí, reunia gente lá do interiorzão com outro da cidade. Então, você conhece criança. Tinha gente que já tinha computador em casa, menino. E tinha menino que não tinha visto um mouse na vida. E o que os meninos falavam? Sai burro, falava para o outro, né? Sai burro, você não sabe. Então, o que nós fizemos? Alfabetizar para a informática. Nós colocamos para essa criançada de zona rural 6 computadores por escola, para eles brincarem. Não era para eles, para se alfabetizar, para ficar amigável. Então, para que quando eles fossem da 5ª à 8ª, eles não fossem excluídos. Isso foi o maior sucesso. Daí virou sucatão do Marins. Por que o sucatão? Porque imagine que já era computador usado de empresas que a gente, né, ajustava. E o Estado começou a colocar computadores. Daí a gente ficou defasado e a gente mudou o foco da fundação para ensinar a aprender os desafios da contemporaneidade. Quer dizer, então, aí abrangeu o foco, a gente ensina a aprender. É isso aí. Que bacana. Então, eu queria saber um pouquinho mais. Sabe qual é? Só para você ter uma ideia, 2 campanhas últimas. A penúltima campanha foi Dormir Pouco, o Mal do Século XXI. É uma campanha onde a gente está vendo, porque
todos os prêmios Nobel, do ritmo circadiano, tudo diz que tudo se resume à memória, a memória se consolida no sono e as crianças, as pessoas estão dormindo cada vez menos horas. Isto é o maior mal do século XXI, segundo muita gente boa. Se você entrar no site da Fundação, que é a Fundação Lanf.org.br, você vai ver lá estudos de Harvard, de Stanford, provando isso. Então, a gente fez uma campanha enorme, escolas começando aulas 9 da manhã, né? Enfim, uma série de coisas assim. Agora, a campanha atual, sabe qual é? Inteligente é quem pergunta. Perca o medo e a vergonha de perguntar. Porque um dos maiores problemas do Brasil é que o aluno tem vergonha e medo de perguntar, sofre bullying se pergunta, e o pior, Sandra, não é um problema de escola, é um problema de empresa. O sujeito não tem coragem de perguntar na empresa, então ele comete erros, o número de retrabalho é grande, acidentes do trabalho é porque as pessoas têm vergonha e medo de perguntar. Então, agora, nós estamos fazendo essa campanha enorme, não sei se eu tenho aqui. Paula, acha aqui, tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, tem até aqui, ó. Olha a logomarca, tá vendo? Inteligente é quem pergunta. Muito bom, muito então, bom. Incentivando as pessoas a perguntar. Eu achei aqui, tá, obrigado. Então é isso. Bacana, parabéns, viu, professor? Parabéns. Não, se as pessoas, uma pessoa ou outra se comprometesse com isso, porque eu imagino que deve dar um trabalho doido isso, né? Deve ser um negócio... Mas, ó, voltando então às palestras, eu queria falar sobre a sua consultoria, que eu achei muito interessante que o senhor utiliza métodos antropológicos para estudar e propor soluções criativas que se adequem à realidade social e cultural das empresas. Então, o senhor pode explicar um pouquinho sobre isso? A antropologia corporativa, ela usa a metodologia da antropologia. Qual é a metodologia da antropologia? É a observação participante. Então, a gente vai na empresa e descobre na empresa o que a gente chama de cultura da empresa. O que é cultura, Sandra? Cultura é o conjunto das tradições, quer dizer, do passado, né, de uma empresa, organização, ou povo, ou sei lá o que, um grupo humano. Olha o César Romão entrando agora aí. Então, eu quero convidá-lo também, César Romão. É um amor, né? Então, olha, as tradições, o passado, as necessidades, quer dizer, o presente, e as aspirações, ou seja, a sua visão de futuro. Por isso que não há duas empresas iguais, por isso que não há dois grupos humanos iguais. Cada um tem um passado, tem uma visão do presente e uma visão do futuro. O que a gente faz? A gente vai nas empresas, analisa isso, né, e descobre o seguinte, onde ela quer ir, né, de acordo com a visão que ela tem de futuro, que ela tem, não que eu vou dar, e daí nós vemos quais as forças que existem que impulsionam ela em direção onde ela quer ir, e quais as forças que desviam ela, que puxam ela para trás. Ou seja, o que empurra ela para frente, o que puxa ela para trás. E daí a gente vai fazer o quê? Reforçar o que empurra ela para frente. Então a gente faz uma série de projetos, uma série de ações, mas sempre respeitando aquela organização. Por isso que a maior dificuldade sou eu vender o meu trabalho. O que o senhor faz? Eu falo, olha, sabe que teve uma vez na Ambev, eu vou contar para você. Aí eu trabalhei o quê? 20 anos com a Ambev, né? Direto. Criei a Universidade Brahma, Universidade Ambev, tudo aquilo. Bom, e daí foi uma revista famosa fazer uma entrevista lá sobre o meu trabalho e perguntou para o presidente da Ambev, lá para o Marcelo, o que é que o professor Marinhos faz? Ele falou assim, fulano, explica aí, falou para o diretor, o que o Marinhos faz aqui? Daí foi com o outro falou assim, sabe o que é? É o seguinte, fulano, vê se conta para ele o que o Marinhos... Daí o repórter falou, porque eu não sei se eu tenho aqui, eu posso até mostrar. Já era uma figura da Ambev. Eu tinha um crachá da Ambev e tinha uma tarja que permitia eu entrar em qualquer lugar da Ambev e essa tarja significava que eu podia autorizar a entrada de qualquer pessoa em qualquer lugar. E daí o repórter ficou irritado e falou assim, espera um pouco,
Vocês pagam um homem aí, né, esse tempo todo. Né? Ele tem esse crachá que ele pode entrar em qualquer lugar. E você não sabe o que ele faz? Não, sabe o que é? É que ele, daí foi falar comigo, eu falei, gente, a minha função é ajudar a empresa a pensar. Então, vou dar um exemplo bem claro aqui. Né? Eu ia em todos os beverage forums lá de Nova York, do mundo inteiro, né? E daí, há muitos anos, há uns 20 anos, eu cheguei para eles e falei, gente, vem aí uma geração saúde, uma geração água mineral. Eu, se fosse vocês, começava a se dedicar a não alcoólicos. Comprem água mineral, suco, que essa geração... Bom, o que aconteceu? Compraram a Fratelli Vita, lá da Bahia, começaram a entrar em água mineral. E perderam de comprar, né, a Del Valle, que a Coca-Cola comprou. Né? Então, você veja, o suco Del Valle, que é mexicano, né, acabou sendo da Coca-Cola. E eles falam para mim, desgraçado, por que a gente não fez? Eu falo, olha, acontece que, como a gente não tem que dar resultado, você pode pensar mais a longo prazo. Porque isso que eu digo, eu não faço nada, né? Então, muitos clientes falam, Marisa, a coisa mais estranha é que a gente paga você para você fazer a gente trabalhar mais. E isso não é justo. Né? E é isso mesmo. Professor, olha, o senhor escreveu 31 livros, foi isso? 31? Teve um mais desafiador ou não? Foi uma sequência, tudo tranquilo? Livro é que nem filho, né? Você vai escrevendo aos poucos, né? Que nem, por exemplo, tem um escrito que eu não publiquei ainda, que chama sobre ética na empresa, né? Isso é ético, né? É um título que... então está pronto, eu até vou falar lá com o Tiba para ver se ele quer publicar, alguém quer publicar. Bom, mas o que acontece? As coisas vão acontecer... Quando você faz consultoria, por que eu gosto de fazer consultoria, Sandra? Porque você sabe melhor que eu. Na palestra, você não aprende. Na palestra, você só fala. Você aprende na consultoria. Você aprende o cara dando um problema para você e você fazendo aquela desgraça. O senhor sabe que eu mudei de ideia. Eu mudei de ideia, sabe por quê? Porque eu tenho uma equipe que tem muito jovem. E o jovem, eles discutiram comigo, porque como eles são muito mais imediatistas, eles falaram, não, mas eu aprendo muito numa palestra. Eu sempre achei, não, a palestra é apenas uma sensibilização, a palestra é apenas um despertar. Eu sempre falei esse tipo de coisa. Mas eu parei de pensar assim, professor, porque eu tenho realmente pessoas que trabalham comigo, que têm 20, 21 anos. Eles falaram, gente, mas eu aprendo tanto numa palestra. Olha que engraçado. Aprende... Eles veem de outra forma. É isso que eu digo, né? Aprende você assistindo a palestra, você fazendo, não é? Aí dificilmente você vai aprender. Então, na consultoria, quando você tem um problema pela frente, e tem uma coisa, né? É também um exercício de humildade. Sabe que humildade vem de humus, né? Vem de chão. Você vê, na verdade, o que dá certo, o que não dá, porque muitas vezes você tem ideias mirabolantes que você vai lá, minha filha, e não dá certo. Sim, ou sim. dá certo. Isso que eu acho bonito na antropologia, dá certo numa empresa e não dá nem um pouco certo na outra. Por quê? Porque o conjunto de pessoas, a visão é diferente, né? Não tem jeito. Tem empresas, como você falou, mais imediatistas, tem empresas que, por exemplo, uma empresa que tem ações na Bolsa, ela precisa dar resultado trimestralmente. Outras não, são empresas, né, privadas, no sentido que não são públicas, e elas podem pensar mais a longo prazo. O prejuízo é nosso, de nós, família, acionista. Eu topo fazer isso. Agora, quando você tem ação na Bolsa, você não pode estar pensando nisso. Então, é muito gostoso, né, a gente enfrentar esses desafios da consultoria. Daí você aprende. E olha, Sandra, vou contar uma coisa para você. Você sabe disso, a Ana Paula fala com você. Até hoje a gente recebe 2, 3 pedidos de palestra por dia. Por dia. Né? Graças a Deus. E a gente não consegue fazer, é claro. Por quê? Porque
Eu acho, por exemplo, que palestrante não é profissão, né? Eu acho que não é profissão palestrante. Eu acho que palestrão é uma forma de você disseminar aquilo que você acredita, como professor, né? Quer dizer, você dá aula. Então, a gente privilegia mais essa coisa da consultoria, né? Eu queria saber um pouquinho mais, agora um pouquinho mais pessoal, eu queria saber como é que foi a infância do senhor. Ah, minha filha, deixa eu contar para você. Meu bisavô... Brevemente, que a gente está passando paso já aqui. Filha, meu bisavô professor maestro, né? Vicente Zeferino Santana, inclusive tem uma tese da Universidade Federal do Rio de Janeiro sobre as músicas dele, sobre música, ele escrevia música sacra. Meu avô professor, um dos primeiros professores da região, porque naquele tempo a escola já era privatizada. Você dava aula na sua casa e era uma escola pública, mas você dava aula na sua casa. Vinha um inspetor, então meu avô era assim, o Joaquim Isidoro Marins. Meu pai, professor, minha mãe, professor. Meu pai tinha um colégio enorme, com 3.000 e poucos alunos, desde 1943 até os anos 90, praticamente, que hoje é o Objetivo aqui em Sorocaba. Bom, então, todos os meus irmãos professores, meus filhos professores. Então, quer saber, a minha infância foi... eu, com 12 anos, eu trabalhava na biblioteca, né? Porque 12 anos já podia ter carteira de menor. Eu trabalhava na biblioteca da escola do meu pai. E eu adorava trabalhar na biblioteca, então eu sei o método Dewey, tudo aquilo, né, de biblioteca. E os alunos, né, imagina, eu tinha 12 anos, falava, eu quero fazer tal, eu preciso fazer tal trabalho. E o meu gosto era achar os livros para ele, no fim eu fazia os trabalhos. E daí, quando eu servi o exército, para você ter uma ideia, que eu servi um ano de exército mesmo, eu fazia 2 faculdades, né? História e Direito. E por isso, eles me privilegiavam um pouco. Não me dispensaram do Exército, mas me davam uma série de regalias, porque eu era dispensado para ir nas aulas sempre. E eu fazia o trabalho dos coronéis, porque foi aquela época, 68, 69, 77, que os mais velhos, depois do Passarinho, voltaram a fazer faculdade. Lembra disso? Então, tudo que era capitão... Eu era novinha ainda. Tudo que era capitão, tudo que era tenente, estava tudo na faculdade. E eu é que fazia os trabalhos deles. Então, minha vida inteira foi estudar. E outra coisa muito gostosa, Sandra, eu herdo bibliotecas. Só para você ter uma ideia, eu herdei a biblioteca de um ramo daí eu falei que a fundação, que, né, queriam dar para mim, eu fiz a fundação, da família real brasileira. Então, você não imagina as coisas mais lindas, né? Porque família, como eu sou professor, famílias, morre todo mundo, tem uma biblioteca enorme do avô, do pai. Para quem que a gente vai dar? Acho que eu devo estar no inconsciente coletivo de um monte de gente. Vamos ver se o professor Marinhos quer. Então, eu já herdei umas 10 bibliotecas assim, né? Mas isso está lá na fundação? Não, bom, quando a gente recebe na fundação, a gente destina. A gente faz uma seleção, destina para a USP, destina enfim, para bibliotecas públicas, etc. Ou senão é aqui, eu estou no meio de, né, sei lá, de 6, 8 mil livros. Minha casa é só livro. Então, a vida da gente é só livro. Hoje, professor, graças ao Kindle, a gente parou de comprar livro, né? Graças. Eu não, viu? Meu marido também é desesperado. Isso aqui é tudo livro. Se eu virar a câmera, você vai ver todos também. Não, se eu virar aqui, você vai ver. Eu queria perguntar qual é a sua estrutura familiar? Bom, você sabe que eu sou mais tradicional do mundo. Sou casado há 48 anos com a mesma mulher, o que hoje é uma raridade, né? Que foi minha colega de classe em História. Né? Então, você imagina que a gente... namora, eu fiz 51 anos de namoro, né? Então, daqui 2 anos nós fazemos bodas de ouro de casamento, né? 48 anos agora. Bom,
E nós temos 3 filhos, né? Só homem, graças a Deus, só homem, né? Porque é mais barato. Não é mais barato, é só porque é mais barato, né? Homem, A senhora é o tão meu engraçado. terceiro filho, quando tinha 12 anos, falou assim: dá para eu ter um sapato só meu? Né? Porque tudo vai herdando, herdando, herdando. Né? Homem não está nem aí, né? Aliás, é difícil você jogar uma roupa, né, de um homem fora, ele fica bravo. Então, bom, então são 3 filhos. 2, o mais velho tem 47 anos, né? O outro tem 45, mulher que sabe a idade, né, direito, mas o mais novo tem 40. São 2 médicos veterinários, um cuida da Universidade do Cavalo e outro das novilhas precoces, né, e dá consultoria para grandes fazendas, ou seja, trabalha na área de boi, de gado. E o terceiro teve uma formação muito louca, né, porque a gente morou nos Estados Unidos, ele fez o primário nos Estados Unidos, fez o colegial na Suíça e a faculdade nos Estados Unidos, de Administração e Economia. E voltou, ele estava trabalhando com um pessoal importante, e filho é uma farra, né? Os 2 mais velhos chamaram ele um dia e falaram assim: espera um pouco, nós investimos esses anos todos na sua formação, quer dizer, eles que investiram, né? E você agora vai trabalhar para os outros? Por que você não vem trabalhar para a gente? Você é o único que estudou administração. E ele topou e veio. Então, os meus 3 filhos, nós moramos na fazenda aqui, moramos e trabalhamos na fazenda. Então, o mais novo, de 40, ele é o CFO, o financeiro, de todas as empresas nossas. Então, um cuida da universidade, eu cuido da área de consultoria, o outro cuida da área de bois e consultoria em grandes fazendas, e o outro também negócio de cavalo, consultoria também. E ele é o CEO de tudo, ele que paga a gente, né? Pão duro que é o desgraça. Mas... Professor, olha, para terminar, eu sempre peço uma dica, né? Uma dica ou de vida, ou uma dica que o senhor sempre fala em suas palestras. Eu quero pedir para que todo mundo se inscreva no nosso canal e nas nossas redes. Isso aqui vai ser editado, nós ficaremos um ao lado do outro, e vai para o nosso canal do YouTube, Sandra Pascoal Palestra. Então, eu queria que o senhor, depois eu vou me despedir, mas eu queria que o senhor desse uma dica, porque uma pessoa como o senhor, com essa vida, com essa loucura de tanta coisa, de tanto conhecimento, eu preciso pedir uma dica. Olha, eu acho o seguinte: a gente não pode ser só convicto naquilo que faz. A diferença entre convicção e conversão é a seguinte: convicto é quando você racionalmente você aceita uma coisa como muito bom. Então, eu vou dar um exemplo. Professor, o meu emprego é muito bom, professor, eu não posso reclamar. Eu não ganho muito, mas também ninguém ganha. Mas, então, eu adoro o meu emprego, mas tem hora que eu falo assim: será que eu não devia mudar de emprego? Quer dizer, a pessoa é muito convicta. Sabe, meu casamento é a coisa mais linda do mundo, eu casaria com a minha mulher de novo, eu tenho filhos, mas tem hora que eu falo: será que eu devia ter casado? Quer dizer, é uma pessoa muito convicta, mas não convertida. Eu acho que a realização, chame de felicidade, chame o que for, sucesso, o que você quiser, está quando você se converte. Pode ver que as pessoas hoje, Sandra, não se entregam àquilo que fazem. Elas ficam sempre buscando, elas nunca estão ali. Elas estão sempre fazendo uma coisa para fazer outra coisa. Elas colocam a felicidade onde não estão. O dia que me aposentar, daí sim. O dia que eu mudar, daí sim. O dia que eu for promovido, daí sim. Não existe para eles o hoje, o simples, né? O cuidar. Então, elas não se convertem a nada. Elas são pessoas convictas, mas não são convertidas. Elas fazem as coisas com convicção, mas não fazem com conversão. Então, elas são muito acrílicas. Eu acho que a realização pessoal é quando você pega, sabe, quando você pega, que nem a fundação nossa, você é conversão, dá trabalho, mas o que não dá trabalho? Eu tenho um livro, né? Tudo que é fácil já foi feito. Né? Quer dizer, graças a Deus tem problemas, senão você seria um inútil. Né? Então, essa coisa de você se entregar àquilo que você faz. Tem gente que fala: acho que não é isso que eu gosto. A gente tem que aprender a gostar do que faz e não só ficar pensando: não é isso que eu gosto, nem em fazer o que gosta.
Essa é a dica, quer dizer, sabe, ir para a conversão, em vez de ficar só na convicção teórica de que é muito bom, eu não posso reclamar, só que, não sei, eu sinto um vazio. Só que sempre tem Não é um só que eu sinto um vazio. Então, não é essa coisa. Ai, professor, Eu obrigada. que agradeço. Olha aqui, que delícia de live. Eu que Olha, agradeço. aprendi demais. Não, eu é que agradeço. Muito, muito Prazer. obrigada. Um abraço. E olha, um abraço covidal para você à distância. E olha, vou dizer para você, parabéns, Sandra. Olha, o que você faz. Quando fala que a Sandra Pascoal ligou, eu falei, a Sandra Pascoal é de olho fechado. O que ela falar, pode obrigada. fazer. E é isso mesmo. Muito obrigada. Quer dizer, essa credibilidade, olha, um beijão, pro senhor. pelo seu trabalho, essa credibilidade que você tem, não há dinheiro que pague. Né? É verdade, eu fico muito agradecida, muito, mas o senhor é uma bênção. Muito, muito obrigada. Não fale assim que eu acredito, beijão. Fico metido e nem eu me aguento. Obrigada. Obrigado a você, querido. Tchau. Um beijo. Um beijo. Tchau.